16 detalhes repugnantes da vida cotidiana na Roma Antiga. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje trouxemos mais um vídeo incrível, onde você se surpreenderá com os 16 detalhes repugnantes da vida cotidiana na Roma Antiga. Tenho certeza que você vai ficar chocado, de alimento com tênias à escravização em massa. O Império Romano, que durou cerca de 1500 anos, é um dos exemplos mais significativos da ascensão e queda de uma civilização na história da humanidade. E embora fosse fascinante conhecer imperadores romanos épicos como Calígula ou Cômodo, na realidade viver na época de seus reinados provavelmente não teria sido tão bom. Na verdade, as realidades desagradáveis da Roma Antiga criam uma imagem bastante desagradável da vida na época. Há exemplos quase ilimitados da miséria romana. Apesar de gabar-se dos banhos, os romanos ainda tinham uma série de parasitas e doenças. Alguns de seus tratamentos eram absolutamente nojentos, como mergulhar no esterco. Imperadores, não exatamente os modelos de virtudes que pretendiam ser, seduziam irmãos e casavam com filhos. Até os pratos saborosos do jantar eram feitos de coisas repelentes, variando de almôndegas de golfinhos à língua de flamingo. Tais condições repugnantes na Roma Imperial são suficientes para deixar qualquer um enjoado. Esponja para se limpar após o número 2. Esqueça o papel higiênico, eles tinham esponja em uma vara. Os antigos romanos usavam uma forma particularmente grosseira de higiene para manter suas partes íntimas mais limpas. Depois de passarem algum tempo agachados sobre um banco com buracos, eles se limpavam com uma esponja colocada na ponta de um bastão, chamados de chilospongium. Esses bastões de esponja ficavam presos aos bancos do banheiro, para que um romano ocupado não precisasse se preocupar em carregar um pela cidade enquanto fazia suas necessidades diárias. Para você ter acesso ao bastão, você teria que pegá-lo em um buraco e manuseá-lo para limpar o seu traseiro. Embora isso pareça conveniente para economizar tempo, é bastante repulsivo saber que as pessoas que usassem banheiros públicos provavelmente tinham que compartilhar bastões de esponja. Tudo que se pode esperar é que eles tinham sido trocados ou limpos com frequências por atendentes de banheiro. Saneamento deficiente causou muitas doenças e parasitas. A Roma Antiga tinha um sistema de esgoto bastante sofisticado, mas seu propósito, ao invés de remover excrementos e sujeira em geral, era drenar a água parada das ruas. Os antigos romanos tinham padrões de limpeza muito diferentes das civilizações mais contemporâneas, e eles simplesmente não estavam tão preocupados com cocô e comida podre nas ruas, desde que pudessem andar por elas. No entanto, ao examinar o excremento romano, revelou como esses padrões eram absolutamente terríveis para as pessoas da época. De fato, os arqueólogos encontraram toneladas de parasitas e infecções em cocô romanos fossilizado, incluindo lombrigas e outros vermes. Além disso, os romanos, pessoas econômicas que eram, não desperdiçaram os excrementos. Em vez disso, eles o usaram para fertilizar suas plantações, que reciclavam de seus intestinos de volta à comida. E sua versão de ketchup, um condimento favorito, era um molho de peixe fermentado e cru chamado garum. Essa amada iguaria permitiu que os parasitas da tênia prosperassem. Eles lavavam suas roupas com urina. Aqui está a versão antiga de uma lavadeira a seco, um cheirinho que usava urina para limpar roupas. Parece nojento, mas a amônia, um ingrediente chave na urina feita pelo homem, é ótima para tirar manchas complicadas das togas. E ao contrário do sabão, era fácil de adquirir. Eles simplesmente colocavam os vasos de coleta de urina nas esquinas e os
homens que precisavam aliviar a urina podiam contribuir com seus serviços usando os baldes. O imperador romano do primeiro século, Vespasiano, instituiu um imposto sobre a urina, arrecadando muito dinheiro ao taxar as lixeiras públicas onde as pessoas despejavam a urina coletada nos banheiros. E o imposto era bastante lucrativo. Alguns até declaram que o império, em um momento particularmente precário, foi salvo com esta taxa da urina. Quando os filhos de Vespasiano, o futuro imperador Tito, expressou seu descontentamento com esta iniciativa governamental, seu pai segurava uma porção de dinheiro desde o primeiro pagamento ao nariz de seu filho, perguntando se seu odor era ofensivo para ele. Segundo Suetônio, Tito, é claro, diz que não, e Vespasiano respondeu: no entanto, vem da urina. O império foi construído por milhões de escravos. Roma não foi construída em um dia, mas foi construída nas costas e com as mãos de uma magnitude de escravos. De fato, um dos mitos fundadores da cidade é a história da captura das mulheres sabinas, que foram tiradas de sua comunidade e forçadas a se tornarem máquinas reprodutivas para a criação e continuidade da população romana. Os escravos eram chamados em latim de servi. Muitos escravos comprados em mercados, apreendidos em comunidades próximas ou capturados como resultado de guerras estrangeiras. Estima-se que os servis representavam de 1/3 a 3/5 de toda a população da Itália. Isso significa que havia até 4 milhões de escravos só na Itália, o que nem contava o resto do império. Um bom jantar consistia de útero de porco, miolos amassados e dorminhocos recheados. A Roma antiga tinha uma cultura gastronômica única e vibrante, graças a um cavalheiro gourmand chamado Apicius, que se encarregou de comer e registrar receitas de todo o império. Existe uma lista detalhada de algumas das receitas favoritas da Roma antiga, na forma de um livro de receitas. O ventre de porca esterilizada, quando preparado com pimenta, semente e aipo, hortelã seca, raízes, mel, vinagre e caldo, era um dos mais favoritos. Assim como era a barriga de um leitão, quando cheia de pedaços de carne de porco socadas no pilão, 3 miolos e os nervos removidos e misturados com ovos crus. Para quem procurava um lanche mais leve, tinha caçarola recheada de argan. Era uma pedida. Cérebros de camelo e esterco animal foram considerados cura para tudo. Ficar doente na Roma Imperial, você poderia muito bem ter que engolir algum esterco de animal. Em sua história natural, Plínio escreveu que o cérebro de um camelo seco e ingerido em vinagre cura epilepsia, enquanto a cinza do esterco queimado faz o cabelo enrolar. Mas não apenas camelo, pois o excremento de cabra provou ser útil. Plínio diz que uma aplicação também de esterco de cabra fervida em vinagre era um tratamento aprovado para a picada de cobra, assim como a cinza de esterco fresca fervida em vinho. O esterco de tartaruga era excelente para curar abscessos, e você também poderia segurar esterco de coelho para convencer os cães a não latir para você. Seus grafites e poesias eram realmente sujos. No que diz respeito aos fatos repugnantes sobre Roma, este não é tão incomum. Os romanos adoravam uma boa piada suja. A cidade de Pompeia, em particular, ostentava toneladas de grafites, ou seja, desenhos sujos rabiscados em paredes públicas e em bares privados. Você podia estar andando por uma rua e ser confrontado com frases como "tire sua túnica, por favor, e mostre-nos suas partes íntimas". Outros desenhos apresentavam falos eretos, imagens que, embora obviamente sexuais, também foram pensadas para afastar doenças e enfermidades. Nas ruas tinham marcações de desenhos de pênis como indicações de bordel, e os provérbios safados também apareciam em poemas.
Meninas adolescentes foram forçadas a se casar. Para as moças da Roma antiga, a vida não era fácil quando se tratava de casamento. Não apenas suas uniões, particularmente as aristocráticas, eram geralmente arranjadas, mas algumas das meninas também não haviam atingido a puberdade na época de seus casamentos. De fato, muitas meninas romanas se casavam aos 14 anos ou antes. O primeiro imperador de Roma, Augusto, foi provavelmente a pessoa que solidificou as idades mínimas legais de união conjugal, aos 12 anos para meninas e aos 14 para meninos. Para os camponeses que tinham a sorte de não serem membros da classe alta, os casamentos eram permitidos até os 20 anos. Os imperadores eram notoriamente depravados em suas vidas pessoais. Segundo o imperador Tibério, tinha uma vila em Capri, onde organizava bacanais, montava uma biblioteca lasciva e treinava meninos para provocá-lo com suas lambidas e mordidelas. Segundo Suetônio, o imperador Calígula não era muito melhor. Correu-se amplamente o boato de que ele mantinha relações com suas irmãs. Como se isso não bastasse, o próprio Calígula espalhou o boato de que sua mãe, a Agripina, era o resultado do namoro de seu avô Augusto com sua própria filha, Júlia. Punições repugnantes. Talvez o método de punição mais famoso na Roma antiga fosse a crucificação, mas há muito mais de onde isso veio. Na verdade, há um verdadeiro tesouro de punições inquietantes que os romanos gostavam de aplicar por causa de sua natureza espetacular. Por exemplo, um ofensor também podia ser comido por animais selvagens ou queimado vivo em retribuição pelos erros que cometeu. Se alguém fizesse algo realmente sério, como matar o próprio pai, poderia ser costurado em um saco com um galo, um cachorro, um macaco e uma cobra, e depois jogado no rio Tibre para se afogar. As virgens vestais, tradicionalmente sacerdotisas castas, eram sepultadas vivas se quebrassem seus votos de pureza. Eles removeram seus rivais usando métodos deploráveis. Os romanos adoravam superar seus concorrentes, usando todos os meios necessários para fazer o trabalho. O enteado de Augusto, o general Germanicus, foi supostamente amaldiçoado. A maldição foi escrita em uma placa de chumbo e sepultada em sua casa. Tabuletas de chumbo perfuradas com pregos era um método preferido de maldição, uma vez que se pensava que essa tática produzia o efeito desejado na forma de um acordo legal com os deuses para prejudicar uma pessoa. Plantas tóxicas e alimentos contaminados eram outro meio comum de remover alguém que você não gostava na Roma imperial. Toda uma série de imperadores foram supostamente culpados de matar pessoas que odiavam, incluindo seus próprios parentes e rivais ao trono. Soldados e imperadores romanos mortos em massa. O exército romano, durante os períodos republicano e imperial, dizimou exércitos adversários, removendo quem quer que estivesse no caminho das áreas que eles queriam conquistar, e os romanos eliminaram em massa. As estatísticas variam de acordo com o relato, mas o saque de Seleucia, no século II, uma cidade da Mesopotâmia, envolveu incendiar uma comunidade de 300 mil habitantes. Mais tarde, o imperador Maxêncio exterminou milhares de seus colegas senadores para tomar suas propriedades e esposas. E alguns estimam que o imperador Tibério matou mais de 35 mil durante seu reinado. Milhares de animais e gladiadores morreram em jogos. Os homens não lutavam apenas entre si nos jogos de gladiadores. Eles também lutaram contra feras que foram importadas de todo o império. Sem os defensores dos animais por perto para defendê-los, esses animais exóticos foram enjaulados em condições sombrias e depois soltos para devastar seus rivais humanos. Nos jogos do imperador Trajano, realizados entre 108 e
e 109 depois de Cristo, 10.000 gladiadores e 11.000 animais foram abatidos, embora alguns pensem que os números dos cronistas foram exagerados. Em outra celebração festiva, 8.000 animais foram mortos em 80 depois de Cristo, para batizar o novo anfiteatro de Tito. Os antigos romanos banhavam-se com óleo e depois reutilizavam para banhos futuros. Quando era hora de tomar banho, os antigos romanos se dirigiam a uma casa de banho pública. Na casa de banho, eles progrediriam para uma série de salas: o caudário escaldante, depois o tepidário morno e finalmente o frigidário gelado. Até de tomar banho, os romanos revestiam a pele com azeite e depois a raspavam ou mandavam seus escravos raspar com um strigol, uma espécie de foice de metal sem corte. Isso deveria remover sujeira, pele morta e a transpiração. E o que aconteceria com o óleo sujo? Seria reutilizado para o próximo convidado, ou até mesmo usado para as mulheres condicionarem os seus cabelos. O antigo controle de natalidade era estranho e perigoso, mas às vezes eficaz. Dar à luz na Roma antiga era extremamente perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. Infelizmente, infecções, hemorragias e outras complicações eram comuns. Se você não estivesse interessado em arriscar no parto, havia opções de controle de natalidade que estavam disponíveis, mas eram estranhas. Segundo o médico Sorano, para ajudar a prevenir a concepção antes da relação, deveria passar em todo o orifício do útero com azeite ou mel ou resina de cedro ou suco de bálsamo, ou junto com chumbo branco, ou colocar uma mecha de lã fina no orifício do útero. Muitos desses métodos foram possivelmente eficazes, já que serviram para bloquear o acesso ao útero. Jantares aconteciam em meio a pilhas de conchas e ossos de animais. Embora a existência de vomitórios, entre aspas, onde os romanos se purgassem intencionalmente sejam apenas um mito, os jantares ainda eram bastante nojentos pelos padrões modernos. Nas festas de elite, os convidados comiam reclinados em sofás, onde apenas jogavam ossos de animais, peles, conchas de frutos do mar, caroços de azeitona e qualquer outro lixo no chão para os escravos limparem. Tudo muito sujo e sem higiene alguma. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum destes detalhes repugnantes da Roma? O que você acha que de fato mudou daquela época para melhor? O que mais te surpreendeu? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro vídeo intrigante que postamos todas as semanas, é só se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!